Vamos abrir nossa Bíblia, meus queridos, no livro dos Juízes, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 6. Livro dos Juízes, capítulo 10, do verso 6 até o verso 16. Nós estamos dando sequência à nossa exposição dentro do livro de Juízes. Hoje nós estamos na nossa 16ª mensagem. Lembrando que em paralelo temos também a nossa exposição no Evangelho de Marcos, que também estamos aí entrando na 16ª mensagem. E assim vamos alternando entre as duas exposições. Juízes 10, verso 6 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel durante 18 anos. Oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas oprimiram vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze-nos tudo o que parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Que o teu Espírito Santo, que sonda corações, traga-nos um entendimento da tua vontade e aplique em nós, nos nossos corações, o que o Senhor falará conosco hoje. É o que nós te pedimos, oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Santa severidade e compaixão. Esse é o título da mensagem desta noite. Santa severidade e compaixão. Nós saímos da calmaria da vida cotidiana. Você estava com saudade? O sermão passado foi a vida cotidiana, a vida ordinária, a vida acontecendo. E nós agora saímos então dessa calmaria e adentramos em terras escuras agora. As escuras terras que é o coração humano. Apesar que isso mostra que o tempo de suposta calmaria que foi conduzido por Tola e Jair, são os juízes anteriores, era um tempo de corações que almejavam por trevas também. Nós percebemos isso. Queridos, desde a morte de Josué, e lembrando que o livro de Juízes se inicia após a morte de Josué,
Desde a morte do servo do Senhor, nós estamos presenciando Israel em um ciclo pecaminoso. E nesses ciclos eles estão indo cada vez mais fundo. A coisa tende a piorar, e está piorando cada vez mais. Não melhora. A situação parece que não melhora. Parece que eles não aprendem nunca. Parece um bando de cabeça dura. Que passa tempo, vem tempo, eles se afundam mais e mais. É isso que nós percebemos. O coração desse povo tem se dividido, e essas divisões dentro do coração têm sido tomadas por deuses. Deuses estão fragmentando o coração desse povo. Totalmente dividido. Nós estamos percebendo também que o Senhor tem estado atento aos ciclos pecaminosos de Israel. Nós estamos percebendo isso. Deus está de olho. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele não está de olhos fechados. Ele não está indiferente, mas Ele está agindo. Ele está atuando na vida desse povo. Ele não abandonou o povo. Na verdade, Deus tem enviado inimigos para oprimir o povo com o intuito de proteger aquele povo. Sim, é assim que Deus está fazendo. Ele levanta inimigos. Esses inimigos afligem esse povo, para que esse povo se volte a Ele. É com o intuito de proteger, de livrar, de guardar esse povo de seus ídolos, dos seus pecados. A ideia de Deus é guardar Israel de si mesma e trazê-la de volta. Essa é a ideia do Senhor. E que povo difícil é esse? Como eu disse, é um povo que não aprende. É um povo cabeça dura. Recentemente nós percebemos Gideão. Tantas coisas boas. Mas depois se descabeceou. E a gente percebeu o que aconteceu com ele. Agindo por vingança, por maldade. Depois vem o seu filho Abimeleque, que resolve fazer o quê? Ser pior do que o pai. Causador de um incêndio. Matou queimado o seu povo. Quanta maldade. Depois vieram 50 anos de um relativo respiro. E agora o que acontece? Será que as coisas vão melhorar para esse povo? Será que as coisas vão se ajustar para esse povo? Veja o verso 6. Nós temos aí a primeira parte do nosso sermão. Nós vamos ver no nosso texto hoje como a ira do Senhor, que é santa, ela se revela ao mesmo tempo que a grande compaixão do Senhor também se mostra a nós. É dessa forma que nós vamos ver. O nosso sermão ele vai ser dividido em 3 partes, e eu peço que você acompanhe a primeira delas, que está aí no verso de número 6, onde nós presenciamos a sedução da idolatria. A primeira coisa que o texto nos apresenta. Aqui o escritor ele acumula as suas declarações, para que você veja o quão intensamente Israel está se afastando do Senhor. Veja o texto. Novamente os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé, mal aos olhos do Senhor, mal aos olhos de Deus. De novo esse povo está fazendo o que era mal. E o que eles fazem? Agora eles passam novamente a servir os Baalins. Mais uma vez a servirem quem? Astarote. Baal e Astarote. Mais uma vez, sendo adorados por esse povo. Mas não para por aí. Eles serviram também aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, aos deuses dos filisteus. E o que o verso 6 diz? Eles abandonaram o Senhor e não o serviram mais. Aqui está a fidelidade empilhada de Israel. Eles estão empilhando infidelidade ao nosso Deus. O Estado de Israel não é meramente crítico, queridos. Ele é desastroso. É um desastre.
É também um estado alarmante. Perceba, é o relato de que o povo adorou também deuses da Síria, Sidom, Moabe, Amonitas, Filisteus. Isso não estava relatado nos ciclos anteriores. Baalins, Baal, Astarote, sim. Já é meio que comum nas nossas leituras aqui. Mas perceba, eles estão agora adorando deuses de outros povos, dos filisteus, de Amon, de Moabe, de Sidom, de Arã. Os Baalins e os Astarotes eram deuses nativos daquela terra. Eram deuses dos cananeus. E eles estão na terra de Canaã. Eles estão na terra prometida. E havia ali então povos, os cananeus, que adoravam Baal e Astarote. E eles passaram então a adorar também Baal e Astarote. Você se lembra lá do primeiro sermão nosso, onde foi dito que eles deveriam expulsar da terra os povos pagãos? Lembra? E o que o povo fez? Expulsou? Não. Permitiu que eles vivessem ali. E agora estão eles, adorando aos deuses dos cananeus. Mas não só os deuses dos cananeus, eles estão também adorando os deuses de Arã, que fica a noroeste de Canaã. Eles estão também adorando os deuses de Sidom, que fica ao norte de Canaã. Eles estão também adorando ao deus de Amon e Moabe, que fica ao leste de Canaã. Eles estão também adorando aos deuses dos filisteus, que fica ao sul de Canaã. Não basta os deuses daquela terra, eles estão indo aos povos vizinhos e adorando os deuses também dos povos vizinhos. E você se lembra, os amonitas atacaram esse povo, os filisteus atacaram esse povo, Amon atacou esse povo, Moabe atacou esse povo. E o que esse povo faz? Adora os deuses deles. Como é difícil esse povo. Como é difícil esse povo. A idolatria sempre parece ser uma opção plausível para Israel. Sempre parece ser. A sedução da idolatria sempre parece ser convincente para Israel. Eles olham para ela e pensam, até que é uma boa ideia. Eu acho que vale a pena. E o texto continua. Segunda parte do nosso texto, versos 7 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler mais uma vez. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel durante 18 anos. Oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas oprimiram vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu livrei vocês das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Como nós vimos no primeiro ponto, a sedução da idolatria. Aqui nós vamos perceber a escravização da idolatria. Como ela nos aprisiona, escraviza. O Senhor responde à intensa apostasia desse povo. Mas Ele responde com retribuição severa. Ele responde levantando aqui dois povos, filisteus e amonitas. A ameaça amonita, nós vamos ver ainda mais para frente,
lá nos capítulos 10 até o 12, como ela é severa. A opressão dos filisteus, nós vamos ver do capítulo 13 ao 16, como também foi severa. Os amonitas não apenas pisotearam Israel por toda Gileade, mas até fizeram incursões a oeste do Jordão, contra Judá, Benjamim, Efraim. Israel está em total desespero. Total desespero. Em outras palavras, toda vez que Israel adorava os ídolos de uma nação, esta própria nação acabava oprimindo esse povo. Dessa vez, Israel acrescentou os deuses dos amonitas, os deuses dos filisteus, e em consequência, eles são oprimidos pelos amonitas, pelos filisteus. A idolatria leva à escravidão. Ela vai nos conduzir à escravidão. Deus, então, diante dessa idolatria, verso de número 7, nos diz então que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Essa palavra entregou aqui, ela é um tanto quanto interessante. Ela quer dizer, no original, literalmente, vender. A ideia aqui é como se Deus tivesse vendido Israel nas mãos dos filisteus e dos amonitas. É uma frase forte. Sim, é forte. Nos assusta lermos relatos como esse. Quando você vende um carro, por exemplo, e você vende esse carro para uma outra pessoa, isso significa que o novo proprietário pode fazer o que quiser com o carro. Pode fazer o que quiser, você vendeu, não é seu mais. Será que significa então que quando Deus vende os israelitas, será que significa que Deus anulou sobre eles as promessas? Será que significa que Deus não é mais o Deus deles? Nós vamos perceber que não, que na verdade não é isso. A gente vai chegar lá. Não é isso. Mas significa, no entanto, que ele deixou as coisas que eles estavam servindo realmente começarem a dominar, a possuí-los. Basicamente é como se Deus dissesse: vocês querem servir aos deuses desses povos? Ok. Vocês vão servir aos deuses desses povos. E vocês vão servir aos povos desses deuses também. É isso que Deus faz. Vocês vão servir. É isso que vocês querem? É isso que vocês estão procurando? Então vai. Sirva a esses deuses. Sirva a esses deuses. Foram 18 anos. É o que o nosso texto diz. Não foram 18 dias. Não foram 18 semanas. Não foram 18 meses. 18 anos. De luta. E aqui nós percebemos o agir de Deus. Eles estão em uma encrenca. E que encrenca. Mas perceba, muito mais que tirá-los dessa encrenca, Deus quer tirar a idolatria do coração deles. É isso que Deus quer fazer. Por isso, quando eles clamam, Deus diz: não vou respondê-los agora. Talvez você pense que Deus mau. Como Deus é mau? Não respondeu o seu próprio povo. Não é assim, queridos, e a gente vai ver isso. Na verdade, Deus mostra que idolatria é algo sério. É isso que Ele está mostrando. Não se brinca com outros deuses, tá, Israel? Idolatria é sério. Deus mostra que idolatria é sério e que Ele não é um deusinho que levamos na conversa mole. Você acha que só vir aqui bater meia dúzia de palavras comigo e vai resolver seu problema? Não, não é assim. Não é assim.
Por isso Deus os relembra aqui. Veja o que Deus faz. Deus vai trazendo a memória desse povo que já aconteceu. A resposta de Deus é ainda mais surpreendente, é dura. Ele os salvou, não uma, não duas, várias vezes. Veja o que Deus diz: olha, vocês se lembram do Egito? Vocês se lembram quando os amorreus chegaram? Vocês se lembram quando os amonitas chegaram? Vocês se lembram quando os filisteus chegaram? Vocês se lembram quando os sidônios chegaram? Vocês se lembram quando os amalequitas, os moanitas oprimiram vocês? Quem os livrou? Fui eu. Fui eu. Vocês se lembram o que aconteceu? E eu os livrei. Eu os resgatei. E o que vocês fizeram? Me abandonaram. O que vocês fizeram? Passaram a servir outros deuses. O que vocês fizeram? Vocês deixaram de me adorar. Foi assim que vocês fizeram. Me abandonaram, serviram outros deuses, querem alívio? Veja o verso 13. Vocês querem alívio? Deus responde no 14. Vão lá. Peçam a Baalim, peçam a Astarote, peçam aos deuses dos filisteus, peçam aos deuses de Amon, para que ele traga alívio para vocês. Vão lá. Vocês não querem adorá-los? Clamem a eles. Busquem alívio neles. Vocês não querem me abandonar e aceitar, trazer para dentro agora esses deuses? Tudo bem. Mas precisam de alívio? Vão até eles. Vão até eles. Queridos, o problema aqui é que eles tinham uma imagem errada de Deus. Sabe, você provavelmente já se deparou, talvez num shopping, num hospital, numa faculdade, numa escola. Sabe aquelas máquinas de venda automática? Que tem lá refrigerante, água, chocolate, balinha, uma série de coisas. Eu entendo que Israel via Deus como uma máquina dessas. Que bastava chegar lá, colocar uma ou duas moedinhas, e que Deus, então, cuspiria alívio sobre eles. Pode ser que a gente tenha essa visão de Deus também. Nós achamos que Deus é como uma máquina de venda. Basta a gente colocar lá uma, duas moedas e o nosso problema está resolvido. Israel supôs que sempre que as coisas ficassem muito ruins para eles, eles sempre poderiam voltar para o Senhor. E que Deus iria resolver o problema. Mas dessa vez ele diz que não. Não. Há uma diferença entre um pródigo que volta a si e retorna para casa. Há uma diferença. O pródigo, lembra da parábola do filho pródigo? Pede a sua herança, dá até mesmo no seu coração o seu pai como morto. Me dê a herança que me cabe, eu vou viver a minha vida. E ele vai. Ele se arrepende, volta. Há uma grande diferença, queridos, entre esse pródigo. Há uma diferença entre esse pródigo que se arrepende e retorna, e uma prostituta que implora pela segurança de seu marido, apenas até encontrar outra pessoa que o aceite. Há uma grande diferença. Aliás, se você já leu o livro do profeta Oséias, Deus compara o seu povo a uma prostituta, que se vende por qualquer coisa. Por qualquer coisa. E ele como um marido fiel, que sempre vai lá e a resgata. Não é assim que Deus fez? Não é assim que ele se mostrou? Em outras palavras, eles estão arrependidos das consequências de seus pecados, mas não estão arrependidos do pecado. Poxa, as consequências são ruins, e a gente se arrepende delas,
A gente se arrepende. Como casal de jovens que resolveu antecipar relacionamento sexual, tem um filho, se arrepende. Poxa, não deveríamos ter esse filho. Mas não se arrependeram do pecado. Se arrependeram da consequência. E às vezes são capazes de coisas terríveis para não ter que lidar com as consequências. A idolatria e a escravidão andam de mãos dadas. Não se esqueça disso. A idolatria leva à escravidão e a escravidão vai levar à idolatria. Mas não é assim que a nossa história termina hoje, graças a Deus. Verso 15 e 16, nós vamos ver a compaixão de Deus. Deus, em sua compaixão, permitiu que seu povo se afundasse na idolatria. O pecado de Israel em Juízes não é somente um ciclo, é um mergulho. Eles estão persistindo, eles estão se esforçando para dar ruim. É isso que eles estão fazendo. Eles estão lutando, estão se empenhando mesmo para as coisas saírem do eixo. É assim que está Israel nesse momento. Israel deve despertar então para o seu perigo. Israel deve acordar então da sua realidade. O Senhor está dizendo para esse povo, para Israel, que eles estão à beira de se tornar um povo abandonado. Retornem, acordem. Abandonem esses deuses. Abandonem esses deuses. E os israelitas entenderam. Louvado seja o Senhor. O pedido deles no versículo 15 é completamente diferente do versículo 10. Eles dizem no versículo 15: faça conosco o que quiser. Nós pecamos. Então aquilo que tem que ser feito conosco, faça. Nós entendemos que erramos. E entendemos que precisamos lidar com as consequências. Então faça conosco. Nós compreendemos isso. Nós ainda imploramos que o Senhor tenha misericórdia, mas entendemos. Nós estávamos totalmente focados na nossa condição. Nós estávamos totalmente focados no nosso conforto. Faça conosco o que tem que ser feito. Agora eles estão dispostos a admitir que Deus não tem obrigação de consertá-los. Que Deus não tem a obrigação de tirar os problemas deles. Eles estão dizendo isso. Faça o que tem que ser feito com a gente. Porque nós erramos. Nós falhamos. Isso significa que eles estão dizendo: olha, nós queremos o Senhor mesmo. Que isso significa que nós vamos continuar sofrendo, mesmo que venhamos continuar sofrendo. Nós queremos é o Senhor. Por isso o texto vai dizer que eles tiram então os deuses e voltam a adorar a Deus. Nós queremos o Senhor. Não importa se vamos continuar sofrendo. Não importa se vamos continuar lutando. Nós queremos é o Senhor. O que mudou nesse pedido? Perceba, no primeiro pedido, o que Israel quer? Alívio. Somente isso. Deus, erramos mesmo em abandonar o Senhor. Erramos ao adorar os deuses. Nos livra. Nos livra. Mas não há arrependimento. Eles não deixam de adorar. Eles não se voltam para Deus. Nós erramos, Senhor. Nós erramos. Tira de nós, está doendo, está sofrendo. Eles continuaram a adorar, mas agora eles estão voltando mesmo para o Senhor. Eles entenderam o seu erro. Israel se arrepende do seu pecado. Israel abandona os deuses e se voltam para o Senhor. Mas há ainda a compaixão de Deus. A parte B do verso 16 nos mostra isso. Sabe o que é interessante aqui? Veja o que diz aqui a parte B do verso 16. E ele, Deus, já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Sabe o que é interessante?
A bondade de Deus aqui não está vinculada ao arrependimento de Israel. Não, não está. Mas ela está vinculada ao sofrimento do povo de Israel. Deus é severo e é justo, sim, isso é verdade. Ele vai agir com justiça. Ele vai agir com disciplina, sim, isso é verdade. Mas ele também é rico em misericórdia. O que nos mostra aqui que Deus está preocupado com o nosso coração. E quer que esse coração se volte para Ele. É isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra que sim, Deus se importa conosco. Ele olha para a situação, para a miséria do seu povo e tem compaixão deles. Deus não age com compaixão porque esse povo se arrependeu e merece agora compaixão. Não. Ele tem compaixão da miséria deles. E age. Deus quer nos ver bem. Deus quer ver o povo dele bem. É isso que o texto nos mostra. Deus quer ver. Queridos, esse povo é um povo muito cabeça dura. Muito. Você que é pai e mãe, que está aqui presente, você já precisou lidar com a cabeça dura do seu filho, provavelmente, algumas vezes. É bem provável. Você já falou várias vezes, olha, não faça isso. Não vá por esse caminho. E o cabeça dura foi lá e foi. Várias vezes. Nós lidamos com pessoas difíceis. Pode ser que você já precisou lidar com alguém difícil. Pode ser que você já precisou. Na igreja é assim. A igreja é cheia de pessoas difíceis. Menos a IPB Rolândia. Aqui só tem gente boa. A igreja tem muita gente difícil. Por esse mundo afora tem muita gente difícil. Aquelas pessoas que você orienta, instrui. Aquele filho que você faz tudo, avisa. Você diz o que vai acontecer e o que ele faz? Exatamente o contrário. Não é assim? É dessa forma que acontece. E ele ainda insiste, essas pessoas difíceis ainda insistem na sua certeza que são certas do que estão fazendo. Essa é a vida de pai. Essa é a vida de mãe. Há quem diz que o salário de pai e mãe deve vir com um adicional de insalubridade. Há quem diz isso. Queridos, o nosso coração é assim. Esse texto fala sobre o meu e o seu coração. O nosso coração pródigo insiste em seguir os rumos que nós achamos que exerceremos a nossa liberdade. Nós expressaremos a nossa individualidade. Mas geralmente são caminhos longe do Senhor. E esses caminhos não vão dar em nada. Nada. Assim é o nosso coração. Como pais imperfeitos que nós somos, como pastores imperfeitos que somos, por vezes deixamos ir. Sabe quando seu filho insiste tanto? Você vira, é isso que você quer? Vai então. Mas depois não vem chorar. Não é assim? Vai lá então, quebra a cara. Como pais imperfeitos que nós somos, por vezes essa é a nossa atitude. Nós deixamos ir. Vai então. Um dia desses, o Theo, de 7 anos, a gente conversando lá em casa, eu precisei chamar a atenção dele. Ele falou que ia juntar as coisas dele e ir embora. Eu falei, beleza, vai. Só não volta quando você tiver fome. Assim que nós somos. Esse é o nosso modo de viver. E perceba-se, como pais imperfeitos que somos, nós ensinamos os nossos filhos assim, beleza, quer isso? Então vai lá, faz. Faça então.
Só não vem chorando, mas a gente está lá esperando eles voltarem. Não é? Nosso coração é assim. Deus, de uma forma perfeita, nos permite, por vezes, enfrentar o que o nosso coração deseja, para que esse coração seja trazido de volta à sua presença. Por vezes, Deus nos entrega ao nosso coração. Por vezes, Deus nos entrega aos nossos desejos. Quer adorar esses ídolos? Beleza, adore os ídolos. Mas quando tiver sufoco, clama a eles também. Como o pai pródigo, que permitiu ir o filho pródigo, assim é o nosso Deus. O texto ele nos ensina, queridos, 3 coisas importantes. 3 aplicações importantes que eu gostaria de finalizar o sermão com elas. A primeira aplicação é cuidado com a sedução dos ídolos. Tenha cuidado. O apelo deles é algo sempre presente. O apelo dos ídolos está sempre presente. Olhe em volta, você vai ver ídolos apelando pelo seu coração. Ídolos querendo seduzir o seu coração. Você talvez pense que ser crente é difícil. Poxa, ser crente é difícil. Nesse mundo que nós vivemos, então, ser crente é muito difícil. Sim, é difícil. Mas sempre foi difícil. Veja que esse povo, foi difícil para eles. Eles desejaram adorar deuses de inimigos. Foi isso que eles desejaram. A sedução dos ídolos é perigosa. A idolatria, ela sempre parece ser, ao seu coração, às vezes uma oportunidade, uma opção plausível. Por vezes você vai olhar para ela e falar assim, parece ser uma boa ideia. E você vai cair na sedução da idolatria. Esse povo começou a se enamorar com os deuses que estavam ali ao seu redor. Nós somos assim também. Há quem pense que não tem nada a ver frequentar a IPB Rolândia todo domingo. Vem aqui todo domingo, frequenta, senta. Mas durante a semana acha que também não tem nada a ver dar uma passadinha no terreiro de macumba. Ah, não tem nada a ver ir no centro espírita de vez em quando, não, né? Ah, não tem nada a ver acompanhar pessoas ou ler livros budistas, shintoístas. Eles falam sobre melhora da humanidade, melhora do ser. Nada a ver isso. Está tranquilo. Todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Não, não é verdade. Não é verdade. Somente um caminho leva a Deus e esse é Cristo. E não, Cristo não está na macumba. Não está no espiritismo. Não está no shintoísmo. Não está no budismo. Não, não está. Cristo não está lá. Pode ser que com você a coisa não seja tão escancarada assim, não. Ah, macumba, não, isso é coisa, não, de forma nenhuma. Pode ser que com você não, talvez seja mais sutil com você. Talvez você está aqui na IPB Rolândia todos os dias. Você gosta daqui, você frequenta aqui. Mas durante a semana você acha que não tem nada a ver consultar o que os alinhamentos planetários e estelares têm a dizer sobre a sua vida. Nada a ver isso, tudo bem. Sou filha de Deus e aquariana, tudo certo. Por vezes a gente pensa que está tudo bem. Talvez você não creia que as estrelas e planetas têm a ver com a sua vida e o seu coração. Talvez você gosta dos resultados propiciados pelos fluidos do seu corpo, seus temperamentos. O que será que o dia de hoje tem a oferecer para alguém sanguíneo como eu? Talvez é o que você gosta. Talvez é o que você procura. Os dilemas do seu coração, queridos, eles não serão resolvidos com o zodíaco. Os dilemas do seu coração, eles não serão resolvidos com seus temperamentos.
Os dilemas do seu coração não serão resolvidos com linguagens. Todos estes são ídolos finitos. E o seu coração precisa do que aquele que é infinito tem a oferecer para você. É disso que o seu coração precisa. É isso que o seu coração anseia. Vai lá resolver o problema do seu coração orgulhoso, avarento, violento, pecaminoso, egocêntrico, irado, mesquinho, com signos. Vai lá resolver. Veja o que os signos têm de solução para esse tipo de coração. Vai lá resolver com os seus temperamentos os problemas desse seu coração avarento, irado, egoísta. Vai lá resolver. É isso que você quer? Resolva com eles então. Você só vai encontrar muletas, queridos, e nada além de muletas. Você só vai encontrar desculpas para o seu pecado. Sou irado demais porque eu sou fleumático. Você é irado porque o seu coração está cedendo à ira. E isso é pecado, é o que a Bíblia ensina. Talvez o seu ídolo é o dinheiro. Você o adora, você o serve. Entende que com ele você vai conseguir tudo. Talvez é isso que você pensa. Você acredita nas promessas que o dinheiro faz a você. Você acredita nas promessas da popularidade. Você acredita nas promessas do prazer. A idolatria está ao redor. E é fácil, muito fácil, ser seduzido por ela. Então, querido, não ceda. Cuidado com a sedução dos ídolos. Segunda coisa, cuidado para não se tornar escravo desse ídolo. Cuidado. Talvez você tenha uma visão errada de Deus, como Israel tinha. Talvez você ache que Deus é um Deus de leveza, que facilmente será levado pelas suas conversas mole. Talvez você ache que Deus é assim. E dias de aflição chegam. Talvez você ache que Deus ele pode ser mudado com um simples bate-papo. Mas não se engane. Adentrar na idolatria e servir a outros deuses é abandonar a Deus. E abandonar a Deus é ruim. É muito ruim. Quer servir a outros deuses? É o que o Senhor perguntou para eles aqui. É o que o Senhor pergunta a nós hoje. Quer servir outros deuses? Tudo bem. Clame a esses deuses então no dia da sua angústia. Clame a esses deuses então no dia da sua aflição. E esses dias chegam. Nesse dia, como vai ser? Você vai orar? Por que vai orar? Simplesmente pelo sofrimento? Deus me tire desse aperto. Não é assim que a gente faz? Queremos só alívio. Vai lá, Deus, faz a boa hoje. Está difícil. É o que geralmente nós queremos. Em dia que nós nos adentrarmos em grandes encrencas, o que nós vamos fazer, queridos? Entenda algo. O mundo que você vive, o mundo que nós vivemos, é um mundo insano. Insano. De uma hora para outra, tudo muda, tudo vira. Pode ser que um dia estejamos nós em uma UTI. E nesse dia, se o Senhor não é o meu pastor, o que eu vou recitar para a minha alma, para confortar o meu coração? Nesse dia, o que eu vou cantar ao meu coração para acalmá-lo e tranquilizá-lo? Porque as canções que tranquilizam são como as que nós cantamos no Salmo hoje, na introdução do nosso culto. Senhor, em Ti a minha alma espera silenciosa.
é o que conforta o meu coração. O que nós vamos cantar nesse dia, se o Senhor não é o nosso pastor? O seu bezerro de ouro não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. O seu dinheiro não vai resolver o seu problema. Você não vai encontrar respostas nos signos. Você não vai encontrar respostas nos temperamentos. Você não vai encontrar. Ou você abandona logo os seus deuses e se volta para Deus, ou você não sobrevive à insanidade deste mundo. Você não sobrevive. Esse mundo é insano. É muito. Muito mais que livrar você das encrencas, Deus quer trazer o seu coração para Ele. Deus quer trazer. E pode ser que Ele permite que nós nos aventuremos com esses deuses. Até o dia que perceberemos que não há respostas nesses deuses. E como filho pródigo, retornaremos. Mas o Pai estará lá, com compaixão e graça. E aqui é o terceiro e último ponto de aplicação para nós. O Deus gracioso sempre estará presente. Sempre. Queridos, o nosso sofrimento não agrada a Deus. Não saia daqui com essa impressão. Deus não se agrada do seu sofrimento. O nosso sofrimento, na verdade, move o coração de Deus. Por vezes, Deus viu a aflição do seu povo e foi lá e resgatou o seu povo. Por vezes, Deus viu a angústia do seu povo e teve compaixão do seu povo. Deus se condói do nosso sofrimento. Isaías 63, verso 9... diz assim: em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença o salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Perceba, na angústia deles, ele também se angustiava. E o seu anjo vai e os redime. Deus em Cristo Jesus, meus queridos, o Senhor encarnado, Ele é a sublime demonstração da graça e da misericórdia de Deus. Deus se move em compaixão, queridos, não se esqueça disso. Ele não age porque o povo merece. Aliás, ninguém merece a graça, senão ela não ia chamar graça. É um favor imerecido. Ele age por compaixão. Deus está atento à sua vida. Ele está atento. Ele pode até permitir que você se enverede com seus ídolos. Mas se Ele é o seu pastor, se você é dele, se você é um escolhido do Senhor, Ele vai em resgate. Ele vai em resgate. Deus é santo em sua severidade, mas Ele também é cheio de compaixão. E é desta forma, e a perfeita demonstração da severidade de Deus e da compaixão de Deus é vista na cruz do Calvário. É lá onde justiça santa e compaixão são demonstrados publicamente na vida do Senhor Jesus e na morte do Senhor Jesus. A santa severidade de Deus cai sobre o Filho naquele dia. E ali a compaixão do Senhor se estende ao seu povo naquele dia. Severidade de Deus e compaixão de Deus demonstradas na pessoa de Cristo. Deus age com santidade e compaixão para com a sua vida e com a minha vida. Ele pune o pecado da nossa rebeldia, sim, não se esqueça disso. Ele pune o pecado da nossa idolatria, sim, não se esqueça disso.
Mas Ele pune em Cristo. Em Cristo. E desta forma você, crente, a você Ele demonstra compaixão eterna, punindo o seu pecado, a sua idolatria em Cristo Jesus. É somente por Ele. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Perceba a cruz. O que aconteceu nela não é porque você merece. Não é porque você fez algo. É porque o seu Deus te ama. É por isso. Por fim, se você se vê como filho pródigo, querido, se você se encontra nesse momento como filho pródigo, que está longe, que preferiu outros deuses, volte hoje. Volte hoje. Você não vai encontrar ali um pai com cara amarrada. Você vai encontrar um pai com braços abertos, com um anel, vestes novas e uma festa te esperando. Se você se vê como esse filho pródigo, volte. É o que o Senhor tem a nos dizer hoje. É o que a palavra do Senhor nos diz hoje. Não caia na sedução dos ídolos. Eles podem te escravizar. E entenda a grandiosa compaixão do nosso Deus. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Deus Santo, muito obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que vem aos nossos corações nessa noite. Onde nós percebemos que não somos muito diferentes, Deus, desse povo. A idolatria também é sedutiva aos nossos olhos. E por vezes a gente prefere ela. Por vezes, ó Deus, nós, como o Senhor diz através do profeta Amós, nos prostituímos com esses deuses. Mas Deus, a Tua palavra nos ensina que devemos ser filhos do Senhor, que retornam aos Teus pés. Deus, em nome de Jesus, se por vezes, se hoje, Deus, nós temos cedido aos ídolos, Deus Santo, que o nosso coração seja atraído ao Senhor, ó Pai. Que o nosso coração seja atraído ao nosso Pai Celestial, que espera os filhos, aqueles que são filhos, de braços abertos. Nos livra, Deus, do nosso coração pecaminoso, idólatra. Nos livra dele, Pai. Que não venhamos trocar o Senhor por nada. Que não venhamos, ó Deus, ó Pai, adorar algo que não seja, alguém que não seja o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. É o que nós te pedimos, Pai. Nós oramos. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Deus. Obrigado, Pai. Porque o Senhor se importa com
quando o povo do Senhor está em angústia, em dores, e derrama compaixão. Tem compaixão de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé, queridos. Nós vamos receber a bênção do Senhor nesse momento.